Dentro dessa série de antropologia, nós estamos falando sobre a natureza do homem. Eu, particularmente, Osmir, professor Osmir, acredito que nós somos tricotômico, corpo, alma e espírito. Por que eu acredito assim, na tricotomia e não na dicotomia? Porque a Bíblia é bem clara e explícita em falar na tricotomia. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus, ela fala claramente que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante de qualquer espada de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e espírito e é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Então aqui fala da tricotomia também, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, a palavra do Senhor diz assim: E o mesmo Deus de paz santifique em todo o vosso espírito, alma, corpo seja plenamente conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu creio nessa tricotomia porque a Bíblia assim o afirma. Então, dentro dessa natureza do homem, nós vamos conhecer mais dessa tricotomia. Vamos observar o corpo do homem. Essa é a primeira parte. A primeira parte é inferior do homem, é que se constitui de elementos químicos da terra. Só o ser humano tem esses ínter que eu vou citar aqui, tem muito mais. Eu vou citar alguns dele. Como esses ínter? Primeiro, oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro, iodo, ferro, cobre, zinco e outros elementos em proporções menores. Porém, o corpo com todos estes produtos, sem a bênção divina, é de infirmo valor. Porque sem a bênção divina, ela é de infirmo valor. Mas vamos falar, aqui mostrei para você que o homem é feito do pó da terra, o corpo. E quando a gente morre, o corpo volta ao pó, da onde foi criado. A alma. A alma é preciso saber que o corpo sem a alma é inerte. Ela precisa dele para expressar sua vida funcional e racional. É identificada no hebraico do Antigo Testamento por Nefesh, Nefesh Hayá ou Nefesh. E no grego, no Novo Testamento, por psique. Então nós temos corpo, foi falado aqui, alguns ínter que tem na terra, também tem no ser humano, e a alma, que nós conhecemos como nefesh, essa é uma palavra no hebraico, e psique é uma palavra no grego. Espírito, no hebraico é ruach e no grego é pneuma. O espírito do homem não é um simples sopro ou um fôlego, mas também a vida imortal. É isso que diz em Eclesiastes 12:7, Daniel 12:2, Lucas 20:37, 1 Coríntios 15:53. Ele é o princípio ativo da nossa vida espiritual, religiosa, é imortal. É um elemento de comunicação entre Deus e o homem. Certo autor cristão escreveu que o corpo, a alma e o espírito constituem na base real dos três elementos: homem, consciência do mundo externo e consciência própria. Se nós observarmos essa tricotomia, corpo, alma e espírito, primeiramente quero falar para você, o corpo, nós temos esse corpo. A alma, nosso psique, nosso livre-arbítrio, poder de decisão. Aqui é onde nós decidimos se servimos a Deus ou não servimos. E o nosso espírito vamos usar aqui com essa dinâmica o coração, onde se comunica com Deus. O nosso espírito, o espírito do homem se comunica com o espírito de Deus. Então nós temos corpo, alma, nosso livre-arbítrio e o nosso espírito, onde nós se comunicamos com Deus. Como o espírito se contacta ao mundo espiritual, às coisas de Deus? A característica do homem é a alma. Foi a alma que tornou o homem vivo e consciente de si. O homem é o que sua alma é. A alma representa o homem, como a alma se contacta ao mundo intelectual.
com o corpo sem contato ao mundo material. A alma está entre o espírito e o corpo e une-se, mas ela é influenciada por um dos dois, tornando o homem espiritual ou carnal. Para que nós possamos entender corpo, alma e espírito, se nós observarmos, Deus está acima de todos, ok? Nós temos a alma, nosso poder de decisão, vamos usar assim o psique, né? O psique, onde nós temos o livre-arbítrio, e o nosso espírito. E tem o corpo físico, nosso espírito, o nosso coração. Então você decide, a partir do homem ter pecado, a Bíblia fala claramente que o homem, na sua natureza, o homem criado à semelhança de Deus, tinha comunhão com Deus em espírito, que governava a sua alma, que por sua vez governava o corpo. O homem era sem ser governado pelo espírito, tá? O homem era um ser, melhor dizendo, governado pelo espírito. Quando ele estava ali no Éden, ele estava literalmente governado pelo espírito. Ele tinha comunhão com Deus. Deus acima de todos, que nós observamos, o espírito abaixo, a alma e o corpo. Quando o homem está na presença de Deus verdadeiramente, aquele alma e corpo, ou alma e espírito e corpo, era governado pelo um ser espiritual. Ele tinha comunhão com Deus. Mas após a sua queda, o homem, após a queda, o espírito do homem morreu para Deus e o homem perdeu a comunhão com ele. O homem passou a ser governado pela sua alma, o seu poder de decisão, o seu livre-arbítrio. A natureza do homem. Vamos observar. Sendo esse homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com ele. Sendo a alma, ele tem conhecimento de si próprio. Sendo o corpo, tem através do sentido o conhecimento do mundo. Se nós observarmos a natureza do corpo, nós temos, são 5 as faculdades principais do corpo. Tá? Vamos observar essas 5 faculdades, as quais se manifestam através do corpo: visão, audição, olfato, paladar e tato. Ainda que seja distinta umas das outras, elas não atuam independente do comando da alma, são denominadas de instinto naturais ou sentido corporais, os quais recebem expressões do mundo exterior transmitida ao cérebro através do sistema nervoso. E daí que parte as ordens para todas as partes do corpo. O sentido físico obedece às leis naturais que estão expressas no ser humano. São elas que regem a atividade do corpo. Nós somos corpo, alma e espírito, mas nós temos no corpo os 5 sentidos que nós observamos dentro deste corpo. Mas na próxima aula eu vou falar mais sobre o homem e o ser especial. Vamos falar sobre essa tricotomia verdadeiramente bíblica. Até a próxima aula.